Olá pessoal, bem-vindos ao quiz de usinagem com o assunto em torneamento vídeo 10. Vou passar as regras para vocês. Primeiro vou ler a pergunta, depois vou dar 5 segundos para a resposta. Daí vou explicar a resposta e então passar para a próxima pergunta. Vamos lá? Pergunta número 1. O que pode acontecer se o torneamento tiver uma taxa de avanço não calibrada? Resposta correta: problemas na pastilha, na máquina e econômicos. Quando a faixa de avanço é baixa, podem surgir os seguintes problemas: cavacos em forma de fita, o que pode ser até perigoso para o operador, rápido desgaste de flanco, aresta postiça, além de não ser econômico por aumentar o tempo de processo. Na linha contrária, se a taxa de avanço for muito baixa, podem surgir os seguintes problemas: menor controle de cavacos, acabamento superficial insatisfatório, craterização e deformação plástica, alto consumo de potência ocasionando o travamento da placa do torno, solda de cavacos e martelamento do cavaco. Pergunta número 2. O que é o AP no processo de torneamento? Resposta correta: profundidade de corte. A profundidade de corte é o que determina o quão fundo a ferramenta penetra em um passe no material. A profundidade de corte tem pouco efeito na vida útil da ferramenta, porém deve ter cuidado especial. Quando a profundidade de corte é muito baixa, os seguintes problemas podem surgir: menor controle de cavacos, vibração, calor excessivo, além de não ser econômico. Agora, quando a profundidade de corte é muito profunda, existe um alto consumo de potência da máquina, podendo ocorrer em máquinas de baixa potência o travamento da placa, quebra da pastilha devido ao grande esforço de corte gerado e maiores forças de corte. Pergunta número 3. O que, além das pastilhas, influencia na vida útil da ferramenta? Resposta correta: os suportes e acessórios. Além dos cuidados com os dados de corte, o que mais pode ser feito para melhorar a vida útil das ferramentas? Além das pastilhas, existem os suportes e seus acessórios. Eles também exercem influência sobre a vida útil das ferramentas. Estabelecer uma rotina de manutenção da ferramenta da fábrica melhora a vida útil da ferramenta no torneamento. Evitará assim problemas e, por consequência, economizará dinheiro. Pergunta número 4. O que no suporte deve ser verificado com frequência para a preservação? Resposta correta: alojamento e calço. Verifique com frequência o alojamento da pastilha. É importante garantir que o alojamento da pastilha não esteja danificado durante a usinagem ou o manuseio. Para isso, veja se o alojamento está grande devido ao desgaste. Se houver esse tipo de avaria, a pastilha pode não ficar corretamente assentada nas laterais do alojamento, levando à quebra. Use um calibrador para verificar o espaço, pois nenhum espaço nos cantos e entre o calço e o fundo do alojamento é permitido. Verifique também os calços, se estão danificados. Os calços não devem ter cantos lascados na aresta de corte. Os calços podem apresentar desgaste decorrente da quebra de cavaco ou impressões da pastilha, ou as duas coisas junto. É importante ver isso antes que a pastilha ou o suporte sejam afetados. Pergunta número 5. Por que é importante escolher com cuidado a pastilha de torneamento? Resposta correta: vida útil, resistência e economia. Existem muitos parâmetros a serem considerados ao escolher a pastilha de torneamento. Temos a geometria, a classe, o formato e o tamanho da pastilha, o raio de ponta e o ângulo de posição para obter um bom controle de cavacos e desempenhos da usinagem. Selecione a geometria da pastilha com base na operação selecionada, por exemplo, para acabamento ou desbaste. Selecione a pastilha com o maior ângulo de ponta possível para resistência e economia. Selecione o tamanho da pastilha de acordo com a profundidade do corte. Selecione o maior raio de ponta possível para a resistência da pastilha. Selecione o menor raio de ponta se houver a tendência a vibrações. O comprimento da aresta de corte é igual ao tamanho da pastilha.
Pergunta número 6. Quais são as 3 divisões das geometrias das pastilhas de torneamento? Resposta correta: para acabamento, usinagem média e desbaste. As geometrias de pastilhas para torneamento podem ser divididas em 3 tipos básicos, que são otimizadas para operações de acabamento, usinagem média e desbaste. Cada qual tem o seu diagrama que mostra a área de trabalho para cada geometria, baseado na quebra de cavacos aceitável em relação ao avanço e a profundidade de corte. Varia de acordo com o fabricante. Pergunta número 7. Qual a configuração de geometria para desbaste? Resposta correta: maiores faixas de avanço e profundidade de corte. Com relação à geometria de desbaste, as combinações de faixa de avanço e profundidade de corte são maiores, são destinadas às operações que requerem maior segurança da aresta. Pergunta número 8. Qual a configuração de geometria para a usinagem média? Resposta correta: largas faixas de avanço e profundidade de corte. Já a geometria média é destinada a operações de usinagem média para desbaste leve. Possui ampla gama de combinações de profundidade de corte e faixa de avanço. Pergunta número 9. Qual a configuração de geometria para acabamento? Resposta correta: menores faixas de avanço e profundidade de corte. Por último, geometria de acabamento, que é para operações com profundidade de corte leves e baixas faixas de avanço. As operações requerem baixas forças de corte. Pergunta número 10. Para que servem as geometrias alisadoras das pastilhas de torneamento? Resposta correta: dar um melhor acabamento. As geometrias alisadoras para torneamento são excelentes para acabamento. Use pastilhas com geometria alisadora para melhorar o acabamento superficial com dados de corte padrão ou manter um bom acabamento superficial com uma taxa de avanço significativamente mais alta. Escolha uma geometria alisadora positiva para diminuir as forças e manter a profundidade em caso de problemas com vibrações. Este foi o vídeo de hoje, obrigado por assistir até aqui, não se esqueça de curtir, compartilhar, de comentar e também de se inscrever no canal. Eu sou Jonathan Venâncio e você assistiu a mais um vídeo no canal O Mundo de Ferro.